Olá, graça e a paz de Jesus. Eu vou fazer um vídeo bem curto hoje, falando a respeito de Leviatã. Nome diferente, né? Tem esse Leviatã, essa palavra está na Bíblia e ela é apresentada no livro de Jó, no Jó capítulo 41, do verso 1 até o verso 34, né? Então começa dizendo assim, ó: poderás tirar com anzol o Leviatã ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz ou um gancho para furar a sua queixada? E aí ele vai falando, né? Esse texto todo fala a respeito desse ser, desse animal, né? E fala aqui que ele tem escamas, né? Que ele tem espirros que jorram luz, tipo dragão, né? As pálpebras dele são pálpebras da alva, da boca dele sai tocha, faísca de fogo, das narinas procede fumaça, e o hálito faz acender carvão, e vai embora, né? E vai embora falando a respeito desse ser aí chamado Leviatã. Muito bem, então a Bíblia descreve esse ser como uma espécie de um animal, né? Alguns estudiosos acham que é uma referência a um dinossauro. Também tem um outro animal aí no mesmo texto, né? Que é uma referência também aos dinossauros, mas hoje eu vou me ater ao Leviatã, e que quer dizer, no hebraico antigo, a palavra Leviatã quer dizer torcer ou feito com dobras, numa alusão aí a uma espécie de serpente misturada com dragão, né? Alguns outros falam que ele é um monstro marinho que mora no fundo do mar. Aí tem muita história, né? Tem gente que acha que ele é o monstro do lago Ness, por exemplo, né? Que tem essa fábula aí a respeito disso. Outros chamam ele de um dragão marinho, e outros estudiosos chamam, quando sai da vertente natural, levam esse ser para uma outra variável, que é a variável de símbolo do mal. Um ser misterioso que simboliza forças do mal, né? Então, esse monstro, né? A linguagem do livro de Jó é mais poética, né? Faz parte do estilo poético hebraico antigo, mas só que, apesar de ser uma linguagem poética, eu penso que a menção dele no livro ultrapassa os aspectos naturais, né? E porque a Bíblia fala dele de uma forma muito real, não é? Algumas traduções chamam ele de crocodilo, eu não creio assim, acho que ele é um ser. E eu quero aqui lembrar que, além do texto de Jó 41, de 1 a 34, falar dele, fala que tem conchas pontiagudas, as profundezas ele faz ferver, assim, um ser muito complexo, né? Vamos chamar assim. Isaías também, 27, verso 1, Isaías, o profeta, 27, verso 1, vai também citar Leviatã. Ele vai dizer assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Aqui é um texto extremamente escatológico, né? Ele vai conectar lá com o Apocalipse. Um outro texto que fala dele é Salmo 74:14, que vai dizer assim: fizestes em pedaços as cabeças de Leviatã, e deste por mantimento aos habitantes do deserto. Então, outro texto no Salmo falando desse Leviatã. Um outro Salmo também que é importante a gente lembrar é o 104, verso 6, eu anotei aqui na minha Bíblia, que vai dizer, quando é um texto muito bonito, vale a pena o Salmo 104 você ler, que fala numa linguagem poética, Deus criando todas as coisas, e aqui diz, ó: tu a cobriste com o abismo, né, como um vestido, as águas estavam sobre os montes. Então, aqui fala como
Deus colocou a água na terra. E a Bíblia diz que esse animal, esse ser, ele habita nas profundezas da água. Aí eu vou, claro, conectar com o texto de Apocalipse 12:9, que diz assim: foi precipitado o grande dragão, lembra lá de Isaías? A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mas aí, o outro texto é Apocalipse 13, de 1 a 10, que vai falar da besta que emerge do mar, né? Vi emergir do mar uma besta, versículo 1, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui é Jesus dando a João, lá na ilha de Patmos, a visão apocalíptica, né? E aí ele diz de que essa besta, né, emerge, né, sai de dentro do mar. E no verso 2, vai dizer que a besta que via era semelhante a leopardo, com os pés de um urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão, aí ó o dragão de novo, o dragão aqui, o diabo, o poder e o seu trono e grande autoridade. Então assim, mais um texto aqui que se conecta com todos esses textos, né? São textos difíceis de entender, mas eles têm uma conexão, né? Uma conexão em razão da palavra de Deus. Então, o que a gente depreende disso é que, segundo a palavra de Deus, esse ser, né, é um ser completamente diferente, não existe na Terra, ninguém nunca viu, né? Não há nenhum relato de alguém que tivesse visto um Leviatã, mas a Bíblia relata que ele existe. Sob o ponto de vista bíblico, é citado na Bíblia por salmistas, também é citado por Jó, é citado por Isaías. Então, a conexão que eu faço é uma conexão espiritual, que ele realmente é um ser que é um poder, uma autoridade, um trono, um principado, uma potestade que existe, que governa essa área espiritual e que ele ainda se levantará para se opor à obra de Deus como um dos sinais de Apocalipse. Bom, então para a gente complementar, o que nós podemos, para fechar? Algumas pessoas acham, e existe até algumas bíblias que trazem a tradução como crocodilo, né, por causa daquela citação escamas duras, né, muitos dentes, que acaba combinando aí com a descrição de Jó, e o fato do crocodilo ser um animal que vem desde a época dos dinossauros, né, e já existiram crocodilos imensos, hoje não existe mais, os maiores estão lá no rio Nilo, né, só que por outro lado o crocodilo não cospe fogo. Algumas vertentes acham que ele é o monstro do lago Ness, né, um lago lá na Escócia, que tem uma fábula que existe lá uma criatura que mora nas profundezas, né? Algumas pessoas dizem que já viram. A descrição mais próxima desse monstro aí é uma serpente ou um réptil marinho, parecido com criaturas pré-históricas, né? Mas ninguém comprovou nada de que realmente exista. Uma outra linha diz que esse Leviatã é um dinossauro, é uma referência a um dinossauro muito grande, muito forte, com couro duro, né? Mas também não há uma evidência forte de que os dinossauros conviveram assim com a raça humana, né? De uma maneira bem definida. Outros dizem que esse Leviatã é um dragão, porque o dragão tem essas características, hein, como uma criatura. Também não há prova de existência de dragão. Se o Leviatã então é o dragão, talvez João está fazendo aí uma metáfora. Também uma outra vertente diz que isso aí é um monstro marinho desconhecido, né? E os cientistas estão aí sempre buscando essas provas nas profundezas do mar. E essa linha de pensamento, eu acho que o Leviatã pode ser um animal bem raro, ainda desconhecido pela ciência. Então veja bem, o Leviatã da Bíblia
A Bíblia mostra que ele é uma criatura formada por Deus, que representa uma força indomável e perigosa. Em outras partes da Bíblia é usado para simbolizar as forças do mal e do caos que lutam contra Deus. E também é chamado de dragão, representando aí o diabo. Então, dei aí algumas informações, fechando aí sobre isso, né? Só quero lembrar de que por mais perigoso que seja o Leviatã, ele não é maior do que o nosso Deus. Amém? Deus abençoe.